Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante mesmo, que é a questão de modificações genéticas, né? A questão de como o homem pode se modificar, como ele busca pela longevidade, por viver mais tempo, né? Por diversas coisas que a gente pode mudar em nós, né? Alterar a nossa genética, assim. Mas também, nesse sentido, sobre como isso pode impactar o homem, né? Especialmente na questão social. Então eu vou falar sobre algumas coisas, alguns filmes e séries e livros, enfim, algumas coisas que conversam bastante com esse tema e que podem fazer com que a gente perceba melhor sobre isso. E eu já queria alertar que tudo isso aqui é uma reflexão, tá? É uma questão de filosofia, de pensar sobre esse assunto, tá? Não é uma indagação, tipo, de que, vai ser assim, vai acontecer dessa forma, não tem como evitar, o ser humano é cruel, blá blá blá. Não é isso que eu quero dizer, tá? Não, eu sei que tem pessoas que não gostam de pensar sobre isso, porque realmente é uma coisa que pode acabar assustando a gente em algum momento, em algum nível, claro. Porém, eu acho que é um assunto bem bacana pra gente discutir, pra gente abordar, porque apesar de ser algo que parece, né, soa como ficção científica, é algo que está muito próximo da nossa realidade e é algo que também já faz com que a gente perceba algumas nuances da nossa realidade atual, das coisas que já estão acontecendo. Então eu acho que é um assunto bem pertinente, bem bacana. Eu particularmente gosto bastante de falar sobre isso, de conversar sobre isso, de ouvir a opinião dos outros sobre isso. Então, por favor, se você tiver uma opinião, quiser deixar uma crítica, um comentário aqui também no vídeo, vai ser super bem-vindo, beleza? Nesse primeiro ponto aqui eu queria falar sobre o CRISPR, né? Que muita gente já deve conhecer, que é uma questão de modificação genética realmente. Então o pessoal está procurando mudanças genéticas, modificar as coisas tanto no ser humano quanto em outros seres vivos, em animais, né, por exemplo. E essa busca, né, por longevidade, por exemplo, por curar o envelhecimento, tratar o envelhecimento como uma doença, eliminar o envelhecimento da face da Terra, né, as pessoas poderem sobreviver por muito mais tempo, né, tanto que já dizem que a primeira pessoa que vai viver mais do que 120, 150 anos, ela já nasceu, e isso vai acontecer, é uma coisa que é basicamente inevitável dentro do nosso processo evolutivo, né, científico, claro, uma evolução artificial, como bem explicado por Yuval Harari no livro Homo Deus. Então, uma evolução que o homem cria para si e que não acontece junto com a natureza, como todas as demais, né? E também acho que é muito importante quando a gente fala sobre isso, a gente lembrar da desigualdade social que é criada por um processo que é artificial, né? Que tem um preço, que você pode ter acesso àquilo, mas a maior parte das pessoas não tem esse acesso e nunca vai ter esse acesso em virtude desse valor, em virtude desse preço. Então esse também é um ponto muito importante, porque essa desigualdade social ela já existe, ela já acontece hoje. Então imagina como vai ser quando as coisas forem ainda mais impactantes, né? A ética, a questão moral de você poder definir como uma criança nasce, por exemplo, porque é muito legal você ter a possibilidade de fazer uma análise prévia da criança que você vai gerar, do seu filho, de como ele vai ser, em questões de saúde, sabe? Saber se ele pode ter uma doença, se ele pode vir desenvolver algo crônico, ou se tem algo que eu possa evitar através de um procedimento que é feito antes do nascimento. Tudo isso é muito bacana. Mas isso abre portas também, abre possibilidades para que você defina, por exemplo, algumas características que seriam naturalmente físicas, naturalmente estéticas, sabe? Como a cor dos olhos, a cor da pele. E aí já é um problema muito grave, né? Já é um problema muito complexo. A gente tem, por exemplo, dentro de alguns documentários sobre o tema, até acho que aparece dentro da série documental Seleção Artificial da Netflix, se eu não me engano, que aparece uma mulher, ela tem nanismo, ela é uma anã, e quando ela engravida, o cara fala pra ela assim, a gente pode fazer uma análise da sua filha para que você possa impedir que ela nasça com nanismo, caso ela tenha essa genética. E aí ela diz assim, bom, mas isso seria impedir que ela fosse minha filha também. Então, óbvio, é uma questão ética, é uma questão de comportamento, de encarar aquilo, né, claro, de pensar sobre aquilo, mas abre uma porta muito legal pra gente discutir sobre isso. E nos próximos conteúdos aqui dessa série, dessa pequena série de vídeos, a gente vai falar sobre o poder, né? Como o poder pode corromper o homem, essa mudança, essa questão de superpoderes, falando do filme Power, e também fazendo uma análise com o filme Chronicles, que é uma pegada bem parecida, assim, mas um pouco mais antigo. A gente fala sobre a série Biohacker, né? E de como algumas pessoas elas costumam colocar esse progresso científico, esse avanço científico, acima de qualquer questão ética e moral, passar por cima das pessoas, não se preocupar, né? Tipo, é por um bem maior. Então, independe o custo que isso tenha, sabe? Eu não me importo com quantas vidas sejam desperdiçadas, contanto que outras milhões de vidas sejam salvas no final. É uma coisa muito importante também de se pensar, né?
A gente vai falar sobre o livro O Modelo, do Yuval Harari, e vou falar um pouquinho também, mas só um pouquinho mesmo, sobre Altered Carbon, né, que eu acho que é um cenário bem bacana pra gente discutir todas essas questões, beleza? Então convido vocês a entrarem de cabeça nesse universo, né, pensar com a gente sobre isso, refletir, discutir sobre isso. E nos próximos dias a gente vai postar alguns vídeos também para dar continuidade nessa série. Eu espero que vocês gostem bastante.